Olá, quinto ano! Vamos dar início a mais uma aula. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Vamos continuar as atividades de língua portuguesa. Para isso, nós precisaremos relembrar alguns conteúdos que vocês já aprenderam no ano passado. Os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, crianças, são muito importantes para a nossa escrita, certo? Então eu gostaria que vocês observassem bem o nome e para que serve cada um. O ponto de interrogação é utilizado para quando eu faço uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Então é para isso que eu utilizo o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação eu utilizo para expressar um sentimento, que pode ser medo, alegria, tristeza, raiva e assim por diante. O ponto final nós utilizamos para terminar uma frase ou uma ideia. E a vírgula nós utilizamos para separar palavras, para separar expressões e para dar uma pausa na minha frase, correto? Feito isso, agora que nós já relembramos os sinais de pontuação, vamos ao exercício 5. Na frase basta, a pontuação utilizada é. Então eu olho o ponto que foi utilizado no final, depois da palavra basta, e assinalo. É ponto final? É ponto de interrogação? É ponto de exclamação ou é vírgula? Exercício 5 novamente. A pontuação na frase a madrasta e as irmãs de Cinderela serve para esse ponto. Serve para quê? Para afirmar algo, para expressar um sentimento, para questionar, perguntar ou para iniciar uma fala. Observo novamente a pontuação, relembro para que serve cada ponto e faço um X na resposta correta. O exercício 7, leia os nomes dos maiores vilões dos contos infantis. Então eu tenho o nome de vilões ali: Capitão Gancho, Lobo Mau, Madrasta da Cinderela, Mancha Negra e Lex Luthor. O que eu farei? Vamos reescrever essas palavras em ordem alfabética. O que é ordem alfabética? É a ordem do alfabeto. Então eu observo a primeira e a segunda letra de cada palavra. Qual vem primeiro no alfabeto, eu vou escrevendo no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Substantivos comuns e próprios. Para resolvermos o exercício 6, precisamos relembrar o que são substantivos comuns e o que são substantivos próprios. Antes disso, vamos revisar o que são substantivos. Os substantivos são todas aquelas palavras que nós usamos no nosso dia a dia para dar nome às coisas, aos objetos, aos lugares, aos seres vivos e a alguns sentimentos. E eles podem ser comuns ou podem ser próprios. Os substantivos comuns nomeiam um grupo de seres, de objetos ou de lugares sem individualizar. O que é isso? Eles servem para um grupo todo. Por exemplo, bola, caneta, praça, tênis, mulher e assim por diante. E eu sempre vou escrever com letra minúscula, a não ser que esteja no começo de uma frase. Já os substantivos próprios são aqueles
que dão nomes a pessoas, a lugares específicos, como por exemplo, Simone, Terezinha, Paraná, Mandaguari e assim por diante. E nós sempre vamos escrever de letra maiúscula. Independente de onde essa palavra esteja, será escrita com letra maiúscula. Agora que vocês já revisaram, já relembraram, o que são substantivos comuns e próprios, vamos fazer o exercício 6. Assinale a alternativa que tenha apenas substantivos próprios, ou seja, só pode ter substantivos próprios. Vocês farão a leitura da A, da B, da C e da D e farão um X onde todas as palavras são substantivos próprios. Exercício 7. Separe as sílabas das palavras a seguir. Então, primeiro, nós faremos a separação silábica das palavras vilões, madrasta, irmãs, assombrações e mal. O que é separar em sílaba? É quando eu divido a palavra em pedaços, em sons. Por exemplo, vilões fica vi-lões. Então eu tenho 2 sílabas, eu tenho 2 pedaços. E assim vocês farão com todas as outras. Depois que vocês tiverem feito a separação silábica, vocês vão reescrever as palavras classificando de acordo com o número de sílabas. Então eu tenho ali monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba são as palavras que têm apenas uma sílaba. Então vocês vão voltar lá nas palavras, vão ver qual tem apenas uma sílaba, qual você não precisou separar e vai escrever na linha. As dissílabas são as palavras que têm 2 sílabas. Volta no exercício 7, encontra a palavra que tem 2 pedaços e escreve aqui. As trissílabas são as palavras que têm 3 sílabas. Volto no exercício 7, encontro e reescreve. E por último, as polissílabas são as palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Escrevo ela aqui também. Quinto ano, os exercícios 8 e 9 falam sobre os verbos. Por isso, vamos retomar um pouquinho o conceito de verbo. O que são verbos? São palavras que indicam ações. Por exemplo, correr, pular, dançar, cantar, chorar, sorrir, perder, ganhar. São palavras, são ações que alguém precisa fazer. Então, eu canto, eu danço, eu pulo, eu choro. São ações que uma pessoa ou um ser vivo pratica. Então, isso são verbos. Agora que nós já sabemos o que são verbos, faremos o exercício 8 e o exercício 9. Exercício 8. Os termos chegaram, apanhamos e perdemos são substantivos? Dão nome às coisas? São adjetivos? Dão características às coisas? São artigos? Estão acompanhando o substantivo? Ou são verbos? Indicam uma ação, coisas que as pessoas podem fazer? Pensa bem e faz um X. E por último, o exercício 9, você vai completar a frase. Verbos são palavras que indicam ação, nome das coisas, características dos substantivos ou substituir o substantivo. Pensa bem e faz um X. Feito essas atividades, nós vamos deixar o texto 2, que é uma charge, para a próxima aula. Então, por hoje, nós terminamos. Espero que vocês caprichem, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês já sabem. Chama o professor Lucas. Um abração e bons estudos!